Boa tarde. Ler e escrever pode ser uma tarefa complicada para muitas pessoas e essas dificuldades depois traduzem-se e são um entrave muitas vezes no nosso dia-a-dia, no trabalho, na escola, na forma como comunicamos, como nos socializamos e nas nossas tarefas diárias. É sobre essas dificuldades que vamos falar hoje no Sociedade Civil. Maria Amélia, bem-vinda. Até que ponto é que estas dificuldades, quando são detectadas, e geralmente são detectadas quando as crianças entram para a escola, quando começam a ler e quando começam a escrever, às vezes os pais não dão por elas em casa antes disso, até que ponto é que elas depois são devidamente acompanhadas ao longo do processo todo, da criança, jovem, até adulto? Boa tarde. Ora bom, as crianças realmente são detectadas ao longo do percurso escolar, é verdade. Infelizmente, não tantas quantas deveriam ser. E isso é uma preocupação que depois acaba por criar alguma situação que provoca alguns constrangimentos à própria pessoa, neste caso, quando ela cresce, ao chegar à escola do ensino, ao terceiro ciclo, ao ensino secundário, porque muitas vezes vão lendo em casa, com os pais, vão estudando com os pais, vão percebendo, ouvindo e acompanhando algumas coisas que acontecem nas aulas e por vezes há um bom vocabulário e uma preocupação com leituras e interesses culturais familiares que lhe vão dando alguns mecanismos para se encontrar. Só que vão conseguindo acompanhar. Não é raro encontrarmos uma criança que foi muito acompanhada até o 9º ano e que teve sempre bons resultados, 4, 5, 7, 7. E que depois do 10º ano, aquilo que ouviu em casa, aquilo que ouviu nas aulas não chega e, de repente, confronta-se no início do 10º ano com os primeiros testes e começa a notar que as notas não são bem aquilo que estava habituado. Mas muito acompanhada até ao 9º ano, em casa ou na escola? Provavelmente estou a falar de situações em que a identificação das dificuldades não foi visível, não é? Por exemplo, e que até houve sucesso. É um tipo de dificuldade. Nós temos vários tipos de dificuldade. Temos das dificuldades das crianças que efetivamente são gritantes e que as escolas dão com elas. E que têm professores, aqui deve-se fazer uma ressalva, professores muito atentos, muito cuidadosos e que efetivamente estão nos primeiros sintomas, nas primeiras preocupações, avisam os pais e dizem é preciso ir verificar o que é que se passa com esta criança. Depois temos aqueles outros em que vamos ver se passa e que com o tempo vai passando e vai avançando e as dificuldades vão surgindo e vão piorando. E depois temos aqueles outros que efetivamente conseguiram ser acompanhados pelos pais, acompanhados por explicações, com um número, enfim, de situações e que muitas vezes o ambiente escolar e social, eu falo mais do ambiente familiar e social, vão dando mais acompanhamento e que conseguem chegar até o 9º ano, muitas vezes sem se perceber muito bem que ali há um problema. É um miúdo que é preciso trabalhar com ele e fica por aí. Nunca gostou de ler normalmente e fica por aí. Só que quando chegam ao 10º ano, e isto é uma situação que é muito comum, quando chegam ao 10º ano, a família e o próprio aluno fica espantado, porque diabo de razão é que aquela altura, no 10º ano, não consegue obter bons resultados. Porque é que as notas estão a descer? Porque é que aquilo não está a correr bem? E porquê que isso acontece? Porque o que houve nas aulas e o vocabulário que já possui, a cultura que não chega, sem ler o manual, perceber tudo que lá está e fazer resumos e aprender e memorizar e estar atento. Então aí houve uma falha qualquer para trás. Aí é uma falha para trás. A falha para trás, muitas vezes, não é falha para trás. Então. É uma falha na identificação de uma dificuldade, sim. Isso sim. Mas que ela pode surgir mais tarde. Isso é. Quais são as dificuldades principais que levam as crianças a ter dificuldade em ler? Em ler e escrever. Ora bom, uma das grandes dificuldades é realmente a dislexia. Esse aí é o grande bolo é a dislexia, não há dúvida, mas há outras. Temos hiperatividades, várias de foro mais, se me permitem, patológico, entre aspas. Depois temos outras questões. Olha, temos as questões de imaturidade. A imaturidade e as faltas de pré-requisitos para iniciar um primeiro ano de escolaridade e começar a aprender a ler e escrever são fundamentais. As pessoas, quando não têm essa capacidade previamente desenvolvida, não é?
quando iniciam um processo, a coisa complica. Quer dizer que ela devia ser avaliada antes das crianças entrarem na escola? Muitas vezes, sim, há algumas recomendações nesse sentido. Há muitas recomendações nesse sentido e nós já temos conseguido identificar muitas situações realmente com avaliação dos pré-requisitos, normalmente no final do ano. E a criança não gostar de aprender, como dizia o António? Também pode ser considerada uma dificuldade? Eu discordo um bocadinho dela. Então, eu discordo um bocadinho dela. Porque a motivação é também uma área a desenvolver, não é? E portanto, se a criança não quer aprender à partida, todos nós nascemos e ela também não tem hipótese nenhuma, ela está sempre a aprender. Nós, quando nascemos, quando chegamos ao mundo, nós nascemos para aprender. E aprendemos desde que começamos a respirar. Até aprendemos no momento em que estamos a nascer. Portanto, nós não temos hipótese nenhuma, nós aprendemos sempre. Agora, tudo depende de que maneira que nós aprendemos. Formais, muitas, não é? Fazemos imensas aprendizagens formais. Mas as aprendizagens formais vêm no decurso de aprendizagem não formais e vêm na sequência, são os tais pré-requisitos, vêm na sequência, no desenvolvimento dessas não formais. Se elas não estiverem bem desenvolvidas, como é o caso do ritmo, a percepção, a discriminação visual e auditiva, a capacidade, o desenvolvimento fonológico, tudo isto, se não estiver bem desenvolvido, quer dizer, à partida depois as coisas... Mas há outra coisa. Vou fazer uma pergunta difícil. Nós ensinamos as crianças de acordo com os interesses das crianças ou de acordo com os interesses dos adultos? Da mesma forma como está organizada a escola, como estão organizadas as aprendizagens, elas são feitas à luz dos interesses das crianças ou à luz dos interesses e da vida dos adultos? Claro que elas estão à luz dos interesses dos adultos, quer dizer, depois há estratégias para que as crianças, que estão à luz dos interesses das crianças, para que as crianças consigam atingir esses objetivos dos adultos, não é? Digamos que o objetivo, a grande meta são os interesses dos adultos. E depois há o processo que se encontra na sociedade, na escola, no jardim, na catequese, nas coisas, nos diferentes espaços e variados para que as crianças e esses interesses sejam atingidos. E então criam-se processos das crianças lá chegarem, uns melhores, outros piores. Mas é então, verdade. Nesse sentido, não é natural até certo ponto que as crianças considerem muitas vezes aprendizagens que têm na escola uma seca? Concordo perfeitamente com elas. Eu, quando andava na escola, também achei. Precisamente. Perfeitamente. Toda a gente acha, não é? Bocadinho. Toda a gente acha. Acho que sim, são uma seca. Então é porque nós não conseguimos ser motivadores. Nós, como adultos, exatamente, não conseguimos ser motivadores na aprendizagem das crianças. É isso que eu queria chegar. A motivação é uma área fundamental para o desenvolvimento. E é também através dessa falta de motivação que a percepção de si desaparece quando se é confrontado com insucessos e situações problemáticas. Há um aspecto a propósito do desenvolvimento. Até que ponto nesse sentido é que nós acabamos por provocar esse insucesso ou carregar mais esse insucesso? Carregamos muito. Começámos logo na altura em que começámos por escrever e a ler e a aprender, em que a formação que o António falava há bocadinho, a formação dos professores é fundamental. Há carência de informação relativamente a estas situações em que a normalidade, entre aspas, não é conseguida. E esta normalidade é uma normalidade muito relativa, porque alunos com dificuldades para aceder a um currículo situam-se muito próximos dos 50%. Portanto, embora os estudos oscilem, mas andamos aqui com valores muito altos. Podem eles ser porque houve um problema muito importante, a desmetodologia, ou seja, um método inadequado para ensinar aquela criança. Porquê? Porque os pré-requisitos não estão desenvolvidos, a avaliação não está feita, a formação dos professores não lhes permite que eles identifiquem por que método é que hão de avançar. Porque se eu tenho uma criança que tem uma maior dificuldade em percepcionar, discriminar coisas visualmente do que tem auditivamente, eu não lhe vou dar um método global. Mas se eu tiver uma criança, mas o contrário já será o necessário. Nessa altura teria inicialmente ter começado por um método fonológico qualquer, fonomímico, outro qualquer.